Quando o assunto é a compra de um bem, seja ele para utilização ou até mesmo como forma de alavancagem patrimonial, o que compensa mais? Financiamento ou consórcio? Então, essa é a dúvida muito comum que as pessoas que buscam um aumento no seu patrimônio possuem. Por quê? Assim como nós temos algumas vantagens nos financiamentos, nós também temos uma estratégia muito útil e muitas vezes até inexploradas no mercado, que é a utilização de consórcio para fazer, aumento patrimonial ou até mesmo a alavancagem patrimonial. Então, se essa também é a sua dúvida, assim como foi a dúvida do meu aluno João Goff, então fique até o final desse vídeo, pois aqui eu te trarei orientações que vão além do que é melhor, porque nós vamos analisar o que seria melhor em cada situação, correto? Então, seja bem-vindo ao CIF, Clube de Inteligência Financeira. Aqui é o professor Alex e no CIF eu te ensino a ter uma vida financeira mais equilibrada e cheia de virtudes. Então, quando a dúvida fica, devo financiar ou devo contratar uma consórcio? Nós temos hoje no Brasil várias empresas do ramo de consórcio, assim como várias empresas, instituições financeiras para o financiamento. Mas a dúvida mais frequente é: qual que compensa mais? E isso é uma resposta que tem algumas variáveis. Igual, se você tem pressa na aquisição do bem e você não se importa em pagar muitas vezes por essa antecipação, o que é mais interessante é o financiamento. Justamente porque, com a aprovação do seu crédito, você já sai praticamente da concessionária com o seu veículo ou até mesmo de uma imobiliária com a sua propriedade. Mas, se você tem o tempo a seu favor, ou seja, você não precisa do bem para um curto espaço de tempo, é mais vantajoso em questão de valores, o consórcio. Então nós temos aqui uma simulação das 3 maiores, empresas de consórcio. Empresas que eu já conheço e até mesmo tive indicação para trabalhar com essas. Então, eu tenho conhecidos em garagens de carro e eles falaram: esses consórcios aqui passa tranquilamente, você não tem problema se você levar uma carta de crédito desses consórcios. Então, seria da empresa Rodobens, do Banco do Brasil e da Gazin. A Gazin é muito mais do que apenas vender ali poltronas, estofados ou fogões. Eles também têm uma parte de consórcio. Tanto que o meu carro eu adquiri com um dos consórcios da Gazin. Então, hoje, dentro dessa gama de empresas, as taxas também variam de empresa para empresa. Então, a Rodobens, eu estou aqui com a minha cola, a Rodobens varia a taxa de administração, ou seja, uma taxa que é cobrado a pessoa que vai fazer, eu vou chamar de cotista, é uma taxa para manter o grupo e manter todo o processo de administração desse grupo. Então, é feita uma taxa de administração e você paga isso em cima do valor do bem. Então, a Rodobens, ela tem
taxas que variam entre 6% a 28,5%. Daí você pode estar pensando, será que isso é muito? Será que é bom? Vamos para uma outra. O Banco do Brasil, ele já tem um pouco de taxas mais atrativas, dependendo o que você está buscando, se é um automóvel ou um imóvel. As taxas do Banco do Brasil já variam entre 12% a 20%, ok? E para o consórcio Gazin, as taxas de administração ficam em torno de 22%, ok? Mas, se porventura, né, você está ali buscando um carro, essa taxa pode reduzir ali por volta dos 16%. Vai depender muito do tempo que você irá fazer o seu consórcio. Lembrando que quanto mais tempo, acaba também aumentando um pouco o proporcional dos juros. Mas, agora fazendo uma comparação entre o financiamento e o consórcio. Nós já vimos que, né, o consórcio tem essa taxa de administração, mas o financiamento, por mais que ele não tenha a taxa de administração, ele tem algumas taxas inclusas, inclusive os juros. Eu fiz uma simulação da compra de um Creta no valor de R$76 mil. Quando eu fiz essa simulação, eu tinha que dar uma entrada de aproximadamente R$20 mil, ou seja, quase 20% do valor do bem. Então, nesse caso, eu fiz essa simulação para 48 meses. E você vai se surpreender, porque quando você oferece 20 mil de entrada de um montante de 76, as parcelas que você acha que vai ficar ali na faixa de R$1.000, você tem uma surpresa negativa. As 48 parcelas, mesmo dando esses 20 mil reais, ficaram R$ 2.698,38. Ou seja, se você pegar as 48 parcelas vezes esse valor, você, dos 76 mil, você vai pagar R$ 129.522,24, mais os 20 mil de entradas, ou seja, você vai pagar o dobro do valor do carro. Isso se você fizer o financiamento. Então perceba que nessa situação você está pagando aqui praticamente outro veículo por optar pelo financiamento. Mas e se nós fizéssemos agora uma simulação com o consórcio? Então eu peguei ali também um bem de mais ou menos o mesmo valor, só que eu peguei um pouquinho superior. Então, nesse caso, nós pegaríamos uma carta de crédito de R$88 mil. E pasme, você teria um prazo maior para pagar, ou seja, isso implicaria em um pouco mais de juros, mas esse prazo de 97 meses te daria uma prestação de R$ 1.140,40. Se você fizer a multiplicação do valor dessa parcela pelos 97 meses que você pagaria um total de R$ 110.618,80. Ou seja, mesmo com um prazo maior, você ainda pagaria menos do que no financiamento. Então perceba que, se você utilizar as estratégias financeiras a seu favor,
além de você economizar dinheiro, você tem um prazo maior, lembrando que você pode ainda fazer o processo de amortização. O que é amortização? É pagar aquelas parcelas de trás para frente. Então, com isso, diminui os juros e diminui também o tempo. Então, perceba que para aquele que não precisa do bem, o consórcio é muito mais viável do que o financiamento. Mas você tem que cuidar, porque tem algumas empresas de consórcio que eles te oferecem parcelas abaixo. Ou seja, você só vai pagando 50% do valor do bem até você ser contemplado. E você tem que cuidar porque quando você é contemplado, seja pelo sorteio ou pelo lance, você vai ter que quitar o bem, pagando agora de forma integral, né, de acordo com o restante das parcelas. Então, muitas vezes, aquela parcela que caberiam no seu bolso pode acabar sendo um pesadelo financeiro. Então, fique atento a esse tipo de empresa. Você tem que lembrar que para um carro, principalmente, ou até mesmo uma casa, existem custos que são próprios dele. Igual, você tem que, se você comprou o carro, você vai ter o custo, né, da documentação, você vai ter custo com o combustível, vai ter custo com lavagem, dependendo de onde você mora, estacionamento. Então, tudo isso tem que estar atrelado, ou seja, pensado antes de você adquirir uma parcela sem você fazer esse cálculo, corre o risco de você não dar conta de pagar. Então, aquilo que é planejado acaba não saindo mais caro do que deve. Então, perceba que a utilização de estratégias financeiras pode fazer você conseguir o seu bem, o tão sonhado bem, né? Imagina aí você saindo de carro novo e ainda pagando menos do que no financiamento. Então, há sim uma vantagem, mas você tem que cuidar para não ter as pegadinhas. Então, se você gostou, né, desse conteúdo, já peço que seja inteligente financeiramente, seja um inscrito aqui no canal e já dá um like. Coloca aí, você já utilizou alguma estratégia de consórcio para aquisição de bem ou para alavancagem financeira? Deixa aqui que eu tenho essa curiosidade. Então, forte abraço e até a próxima.